caso surpreendente. O Nate aborda essa garota e fala que ela tá muito bonita, e em seguida pergunta o nome dela, e ela pergunta por quê. Ele fala que só está tentando conhecê-la porque achou ela muito bonita. Ela agradece, mas não fala o nome pra ele. Mas como ele pergunta se ela realmente não vai falar o nome pra ele, ela acaba dizendo o nome pra ele. E quando ele pergunta pra onde ela vai, ela fala que está indo pra casa dela. E nesse momento ele pergunta se ela tem namorado e ela fala pra ele que ela tem 3 namorados. O Nate pergunta se ela está falando sério e se é assim que funciona com ela. O Nate pede o número dela, mas ela diz pra ele que ela não tem telefone. Ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia pra ela. Ele fala que não sabe porque ela está andando a pé, porque ela poderia ir com ele. E por mais embaraçoso que pareça, ela volta e diz que estava brincando e diz que é claro que ela tem telefone. Ele fala que isso pareceu uma mágica porque o telefone dela apareceu assim de repente. Ele fala que já tinha visto esse telefone e pergunta por que ela está brincando com ele. Ela fala que não estava brincando e dá o número para ele. Ele pergunta novamente se ela tem namorado, e como ela diz que não, ele pergunta se ela estava mentindo dizendo que tinha 3 namorados, e claro, ela acaba confessando. Ele fala que gostou muito da roupa dela e pede para ela dar uma volta. Ele pergunta se ela gosta de ir à academia e ela diz que sim. E quando ele pergunta se ela quer entrar no carro, ela não pensa 2 vezes e fala que é claro. Então ele fala que faz questão de abrir a porta para ela. E dentro do carro, Nate fala que ela é uma interesseira e pede para ela sair do carro. Mas ela diz para ele que ela não vai a lugar nenhum. Ele fala que ele acha que ela não está entendendo e pede novamente para que ela saia do carro dele. E como ela diz que não, ele pede por gentileza para que ela saia do carro dele. E ela fala não novamente, mas em seguida fala que ele tem o número dela. Mas depois acaba ficando irritada e fala que se ele ligar, ela não vai atender. E termina dizendo que nem adianta ele ligar para ela. O Nair Price começa o vídeo dizendo que tem uma garota muito bonita vindo ali na frente. Ele começa perguntando se está tudo bem e fala que ela está muito bonita. E depois que ela agradece, ele se apresenta e pergunta como ela vai. Ele fala novamente que ela está muito bonita e pergunta para onde ela vai. E depois que ela diz para ele que está indo para o shopping, ele pede o número dela. Mas ela fala que ela não conhece ele. Já ele diz que é exatamente isso que ele está tentando fazer agora. E como ela diz que não, ele fala que provavelmente ela deve ter namorado. E quando ele tenta pedir o número dela novamente, ela fala que não sabe. Ele pergunta se ela quer uma carona e fala que o carro dele é esse aqui. E ela pergunta se o carro dele é esse aqui na frente. E ele diz que sim. Ele pede o número dela novamente, mas ela fala que não sabe se vai dar o número para ele. E como por final ela acaba não dando o número para ele, ele fala que tudo bem e se despede dela. Mas quando ela vê ele abrindo a porta do carro, ela decide voltar e pergunta se ele estava falando sério que esse carro é dele. E ele responde dizendo que ela está vendo ele com a chave do carro na mão dele. E como ela fala que achou que ele estava brincando, ele fala que a chave está bem ali na mão dele e como ele já tinha dito, o carro é dele. Ele pergunta de onde ela é, e ela diz para ele que ela mora ali mesmo na cidade. Ele fala que está gostando muito da cidade e que ele veio de Ohio. E quando ela pergunta o que ele está fazendo por ali, ele fala que quis se mudar para conhecer algo novo. Ela fala que então ele é um estranho, ele fala que isso é fácil de resolver. Em seguida fala que ela é muito bonita. Ele fala que estava pensando em ir para casa dele e quem sabe pedir alguma coisa. E como ela praticamente se convida para ir com ele, ele fala que vai abrir a porta para ela.
E dentro do carro ele pergunta se ela tem certeza que quer ir para casa dele. E como ela diz que sim, a próxima parada é na casa do Nair Price. Universo surpreendente. O Nate começa a conversa dizendo que ela tá muito bonita. E quando ele pede pra ela esperar, ela pergunta por quê. Ele tenta se apresentar, mas ela não quer apertar a mão dele. Ele pergunta se ela não quer apertar a mão dele, e ela fala que não é obrigada a apertar a mão dele. Ele fala que só está tentando conhecê-la e ela pergunta o porquê de tudo isso. E ele fala porque ele achou ela muito bonita. E quando ela pergunta se ele não tem nada melhor para fazer, ele fala que não tem nada melhor do que poder conhecer uma mulher bonita. Em seguida ele fala que o olho dela é muito bonito. Então ela pergunta se ele fala isso para todo mundo. E depois que ela fala que tudo bem, ele pergunta para onde ela vai. E ela fala que não importa e que essa pergunta é muito estranha. Ele pergunta se ele pode pegar o número de telefone dela, mas ela diz que não. Então ele pergunta por que ela é tão rude. Ela responde dizendo que ela não tem a obrigação de dar o número para ele. Ele pergunta se ela está tendo um dia difícil. Ela diz que não e fala que só está incomodada. Ele fala que está parecendo que ela está estressada e que está precisando de uma massagem. Ela pergunta se ele precisa de mais alguma coisa, e ele fala que só do número dela, mas ela mais uma vez diz que não. E como ela dá um bom dia para o Nate também deseja um ótimo dia para ela. E nesse momento ela pergunta se esse carro é dele. E já ele responde dizendo que ela tá vendo a chave do carro na mão dele. E depois que ela diz pra ele que ele tem um carro legal, ele fala pra ela chegar mais perto. Ele pergunta novamente pra onde ela estava indo. E agora ela fala pra ele que estava indo para o final da rua. Ele resolve pedir o número dela novamente. Só então, depois de tudo isso, ela resolve dar o número pra ele. Ele pergunta por que ela não quis dar o número pra ele logo de começo. E ela responde dizendo que pensou melhor e resolveu dar uma chance para ele. Ele pergunta se esse realmente é o número dela. Em seguida fala que vai ligar para ela agora. E depois de conferir que ela realmente deu o número certo, ele pergunta por que ela não tem namorado. E ela responde dizendo que ela não está focando muito nisso agora. E quando ele pergunta o que ela faz, ela fala que é modelo e personal trainer. Ele pergunta se ela quer sair para comer alguma coisa, e ela acaba aceitando sair com o Nate. E dentro do carro, o Nate não perde tempo e fala que ela deveria sair do carro dele porque ele não gosta de interesseira. E depois que ela fala que isso é ridículo, ele fala que ridículo é o comportamento dela. Esse vídeo começa com o Nate perguntando para essa garota se está tudo bem. E como ela diz para o Nate que ela só está tentando chegar, ele pergunta chegar onde. E ela diz pra ele que ela só está tentando chegar em casa. Ele diz que só precisa de 2 minutos do tempo dela e em seguida pergunta se ela tem namorado. E ela diz que sim. E nesse momento ela volta e decide falar o nome pra ele. Ele pergunta se ela realmente estava indo para casa e em seguida pede para ela dar um 360. Então o Nate fala para ela que ele é novo na cidade e pergunta se ela conhece um bom lugar para que eles possam ir. E quando ela sugere o shopping, o Nate pergunta o que tem de bom para fazer por lá. E ela fala que é um bom lugar para fazer compras. Então ele fala que o que ele quis dizer é um bom lugar para comer ou alguma coisa do tipo. E ela fala que eles também podem comer por lá. Ele pergunta se ela quer ir para lá.
E como ela diz que sim, ele fala que vai abrir a porta para ela. E já dentro do carro, a primeira coisa que ele pergunta é se realmente ela tem namorado. E como ela diz que não, ele pergunta então por que ela disse que tinha um. Ela responde dizendo que muitas pessoas param ela, então ela prefere dizer que tem namorado. Então o Nate pergunta se ele é o tipo de cara que ela não gosta de falar. E depois que ela diz para o Nate que porque ela não o conhecia, ele pergunta por que ela quer ir no shopping. E ela responde dizendo para que o Nate compre para ela uma bolsa nova. O Nate diz para ela que a bolsa dela parece nova. Já ela diz para o Nate que ela gosta de ter muitas bolsas diferentes. O Nate fala para ela que eles acabaram de se conhecer, mas ela fala que isso não significa nada. O Nate pergunta se ela poderia fazer o favor de sair do carro dele. E já ela pergunta se ele precisa ser tão rude. Ele fala que ela também estava sendo rude com ele antes de ver o carro dele. E que também agora ele precisa devolver essa energia negativa para ela agora. Ele fala para ela ter uma boa caminhada, e já ela fala que foi um prazer conhecê-lo. Ele fala que também foi um prazer muito grande em conhecê-la. E ela termina dizendo que se ele mudar de ideia, é só procurá-la. O Nate começa a conversa perguntando se está tudo bem. Ela fala que está tudo bem e pergunta se com ele também. Ele fala que está ótimo e se apresenta para ela. E quando ele pergunta para onde ela vai, ela fala que só está caminhando para o carro dela. Ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela pode ajudá-lo. Já ela diz para ele que ela conhece bem a cidade, mas não está interessada. E quando ele pergunta se realmente ela precisa falar assim com ele, ela fala que não gosta de ser abordada assim na rua. Ele fala que só está querendo conversar com ela e em seguida pergunta se ele pode pegar o número dela. E como ela fala que não e diz que ele não faz o tipo dela, o Nate pergunta por que não. E já quando ela fala que o Nate não é alto, o Nate fala que ela também é baixinha, e que ele é muito mais alto que ela. E mesmo depois de tudo isso, ele ainda tenta pedir o número dela novamente, mas como ela diz que não, ele fala para ela ter um ótimo dia. Ele caminha na direção da Ferrari e fala para ela que se ela estivesse com ele, ela estaria indo para casa de carro. Agora ele abaixa o vidro da porta e pergunta se ela disse alguma coisa. E brincando, ela pergunta se essa é a esposa dele. E em seguida ela fala que talvez eles possam conversar. Então o Nate pede para ela dar a volta que ele vai sair do carro. Ele pergunta se realmente ela estava indo para o carro dela. E depois que ela diz que sim, ele pergunta se ela tem namorado. E como ela fala que não tem namorado, ele pede o número dela, e agora as coisas ficam muito diferentes do começo da conversa. Ele pergunta se realmente ela não tem namorado, e como ela diz que não, ele pergunta se ela quer entrar no carro. E ela responde dizendo que tudo bem. E dentro do carro, o Nate fala para ela que ele acha que ela resolveu mudar de ideia por causa do carro. Mas ela diz para ele que não foi por causa do carro que ela voltou. Ele fala que ele sente que só depois de ver o carro dele, ela resolveu se aproximar para conversar com ele. E depois que ele fala que ela fez ele pensar que ela é uma interesseira, ela fala que vai entender se ele quiser que ela saia do carro dele. Ele fala que realmente no começo estava interessado nela, mas não está mais. E diz que ela é uma interesseira e que o objetivo dela é desfrutar do que ele tem, e pede por gentileza para que ela saia do carro dele.